Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 10. Vamos agora falar sobre quem são os números reais. Finalmente, 10 aulas depois do início do nosso curso, vamos entender quem são os números reais. Poxa, nós precisamos de 10 aulas para chegar naqueles que são os personagens principais desse curso na videoaula de número 10, né? Pois é, vejam tanto de coisa, de conhecimento que nós precisamos acumular até aqui para chegar nessa definição. Bom, vamos ver como é que então nós construímos, lembrando que essa é uma construção axiomática do conjunto dos números reais, não é a única, né? Mas eu prefiro, a gente opta por este curso exatamente para que você também conheça essa abordagem, tenha essa noção e entenda, na verdade, quais são as grandes e vantajosas propriedades dos números reais. Bom, na verdade nós começamos entendendo os números naturais no começo desse curso, depois nós vimos que melhores do que os naturais ainda são os inteiros, porque eles possuem os negativos, que são os opostos desses elementos aqui, mais o zero, e que melhor do que eles ainda são os racionais, porque os racionais são um corpo, coisa que esses dois aqui não são. Os racionais possuem verso multiplicativo para os elementos não nulos também. Então vejam, este daqui não é corpo, este não é corpo, este é corpo, este é o ordenado, né? Possui uma ordem que é o menor ou igual, só que nós vimos um probleminha. Nós vimos na videoaula de número 9 que ele não é completo. Estava indo muito bem, mas está faltando essa propriedade de que todos os conjuntos limitados superiormente possuem supremo. Parece que está quebrando alguma coisa aqui, e é essa quebra que nós vamos perceber que não vai acontecer nos números reais. Na verdade, os números reais vão surgir para cima dos racionais e vai acrescentar a eles o quê? Vai acrescentar a eles esses supremos que estão faltando. Então, nós vimos nas videoaulas anteriores que o Q é ordenado, mas não é completo. Então, esse é o grande fato. Nós estamos aqui pensando num conjunto que tem essas propriedades de ser corpo, de ser ordenado, mas que também seja completo, que também nos ofereça os supremos de todos os conjuntos limitados superiormente. E aí a pergunta é se eles existem. Será que existe algum corpo que complete os racionais, que dê aos racionais, ou seja, mesmo que eu precise de um novo conjunto, que acrescente aos racionais os supremos que estão faltando, os que seriam os supremos desses conjuntos limitados superiormente? E, bom, sim, a resposta é dada pelo famoso postulado de Dedekind, ou axioma de Dedekind. O postulado de Dedekind nos diz que existe um corpo ordenado completo e este corpo ordenado completo ele é único. Se existir algum outro, ele é basicamente um conjunto bijetor com este que existe e as operações de soma e multiplicação basicamente são as mesmas. Elas fazem a mesma coisa que este conjunto que existe. Ou seja, existe um corpo ordenado completo e ele é único, a menos de isomorfismos de corpos. Isomorfismo de corpos, se você já estudou em estruturas algébricas, melhor você sabe o que eu estou dizendo. Se não, tudo bem, só entenda o seguinte. Ele é único, se existir um outro, eles podem não ter os mesmos elementos, mas os elementos de um e de outro podem ser associados aos pares e os elementos de um e de outro fazem a mesma coisa. Tá certo? Este corpo ordenado completo que existe e que é único, então ele merece um nome. E é ele que nós chamamos de conjunto dos números reais, conjunto dos números reais, e que nós denotamos por esse Rzinho aí estiloso, né? Então, pera um pouquinho. Existe um corpo ordenado completo, que é o conjunto dos números reais. Viu? Pronto, apareceu. Esse é o conjunto dos números reais. Então, o que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo. Opa, não fiz propaganda escola nenhuma aqui, hein? Corpos ordenados completos. Esse é o único, a menos de isomorfismo. Só tem esse. E ele contém os racionais, sim. Nós podemos encontrar um que contém os racionais. Como, professor? Qual é a ideia, pessoal? Você tem os números racionais, não é? A esses números racionais, o que está faltando para constituir os reais? Basicamente, os supremos de todos os conjuntos limitados superiormente dentro dos reais. Isso são os reais. Os reais é o conjunto
formado pelos racionais e pelos números que são supremos de todos os conjuntos limitados superiormente. Basicamente é isso. E isso é o que nos diz o postulado de Dedekind. Bom, entendemos que postulado, o axioma, é um resultado que não se demonstra, que se assume como verdadeiro. Então, basicamente, estamos assumindo que é verdade a existência desse corpo ordenado completo, o qual nós estamos chamando de reais. Mas, nossa, estou assumindo, será que não dá para demonstrar? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre outras coisas. Primeiro, vou ressaltar alguns fatos que já estavam ditos no slide anterior, mas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o conjunto dos números reais ele é único. Ele é o único corpo ordenado completo. Existem corpos ordenados, os racionais são um, mas completo só tem esse. Se existisse outro, ele é isomorfo a R, o que significa que tem uma bijeção entre esse outro e os reais, uma bijeção. E aí, se o elemento A se relaciona com X e o B com Y, então A mais B e X mais Y se associam ao mesmo elemento, A vezes B e X vezes Y se associam ao mesmo elemento. Basicamente é isso. Essa bijeção a gente fala que ela preserva a soma e produto, que é o conceito de isomorfismo de corpos, que aí você pode, a gente não vai se aprofundar aqui, porque não é o objetivo desse curso, mas você pode se aprofundar sobre isso quando estudar um pouco mais de álgebra, tá bom? Todo subconjunto dos reais, segundo o fato de ser completo, significa que se ele for limitado superiormente, esse subconjunto, então ele possui supremo. Não é essa a definição de ser corpo ordenado completo? Um corpo ordenado completo, qualquer subconjunto limitado superiormente, ele possui supremo. Então, os reais têm essa propriedade. Outra coisa, os racionais estão contidos dentro dos reais. Isso também é propriedade, posso assumir isso como verdade. Bom, então quer dizer que existe gente... os racionais estão contidos nos reais, mas existe gente que está nos reais e que não está nos racionais. Aos elementos que estão nos reais e não estão nos racionais, nós chamamos de números irracionais. Não estão nos racionais, então nós chamamos de irracionais. Bom, alguns lugares você vai encontrar talvez uma notação de I assim para isso, né? I de irracionais. Mas não é muito comum não, tá, pessoal? Eu até posso denotar o conjunto assim, mas não é muito usual tratar ele assim, porque ele não vai ter estrutura interessante do ponto de vista algébrico. Ok? O que mais? Como eu disse para vocês, o postulado de Dedekind, o axioma de Dedekind, como todo bom axioma e postulado, ele não precisa ser demonstrado, você assume como verdadeiro. No entanto, apesar disso, dessa forma clássica de nós abordarmos, é possível sim fazer com que demonstrar isso, esse resultado, que aí viraria o teorema de Dedekind, não é mesmo? Para demonstrar isso, Dedekind propôs uma estratégia muito interessante, alguns séculos atrás, que são chamados cortes de Dedekind. Os cortes de Dedekind eles são muito similares ao conjunto da videoaula anterior, que nós tratamos com tanto carinho, que é o conjunto dos racionais positivos, cujo quadrado é menor do que 2. Lembra desse conjunto da videoaula anterior? Bom, este subconjunto que está nos racionais, isso aqui poderia ser considerado como que Dedekind, que ficou na verdade famoso como corte de Dedekind. Isso daqui basicamente estabelece um corte nos reais. Isso e o complementar dele estabelece um corte nos reais, tá? E com essa estrutura de cortes, esses cortes que eu estou falando, nós poderíamos entender ele como se fossem os números reais. Então, todos os cortes de Dedekind formariam um conjunto, você prova que esse conjunto é um corpo, que ele é ordenado e que ele é completo, e aí, então, você prova que o conjunto dos racionais, dos reais, na verdade, ele existe, sim, não é só uma suposição, não é só um postulado, não é só axioma, na verdade, seria sim um teorema. Ok? Mas nós, claro, não vamos fazer assim, nós vamos supor isso como um postulado, que não tem problema nenhum pra gente aqui, tá bom? E alguns fatos aí agora gerais sobre os números reais, que claro, você poderia demonstrar isso com alguma calma, mas eu só vou chamar a atenção para os fatos aqui. Primeiro, vou escrever isso mais para frente, mas já vou dizer agora. Agora sim, os números reais podem ser associados visualmente a uma reta. Por conta de todo o subconjunto dos reais possuir supremo, faz sentido que eu faça isso. É como se isso aqui fosse um contínuo. Não há buracos.
Os reais, o correto seria que eu deixasse os racionais, seria realmente correto que eu deixasse os buraquinhos, né? Mas nos reais não há buraquinhos. Basicamente, ele é um contínuo, uma reta, tá bom? E aí, então eu posso, veja só, associar a estrutura dos racionais uma reta. Reta é geometria. Então é um conjunto, álgebra é um corpo ordenado completo. Álgebra e geometria. Álgebra e geometria. Estou associando duas coisas de naturezas distintas, mas que estão plenamente, bionivocamente comparáveis. Se eu tiver dois números reais, então A e B, então aqui tem um número real e esse B também é um número real, com certeza existe entre eles um número racional. Sempre existe entre dois números reais um número racional. É o que diz isso aí, você pode demonstrar com calma se tiver algum tempinho aí. E outra coisa, entre dois números racionais, então de novo, vamos olhar para a reta real, é assim que nós falamos, reta real. Nós podemos pensar em dois números racionais, A e B, e com certeza entre eles, e aí é mais óbvio, com certeza existe entre eles um número que é real. Aí você vai falar, claro, existe na verdade um número até que é racional, quem dirá então real, tá bom? Entre dois números racionais com certeza existe um outro racional, que portanto é real também. Tá? Então, como eu disse, estou dizendo aí, ressaltando nessa frase, que o conjunto dos números racionais pode ser bionivocamente associado com uma reta. Esse fato aqui que eu relacionei para vocês, dizendo que entre dois números reais sempre tem um racional, bastante importante, bastante interessante, inclusive do ponto de vista da teoria da análise real. Ok? Bom, então vamos pensar aqui num exemplo, só para você entender o que está acontecendo. Na videoaula anterior, nós provamos que esse conjunto aqui que eu acabei de falar para vocês também, que é o conjunto dos racionais positivos sem o zero, cujo quadrado é menor do que 2, esse conjunto não tem supremo nos racionais. Foi isso que nós provamos, não é? O supremo, na verdade esse conjunto ele é limitado superiormente nos racionais, e então ele também é limitado superiormente nos reais. Acontece que os reais são um corpo ordenado completo, e se constitui um corpo ordenado completo, então qualquer subconjunto limitado superiormente dele tem que ter supremo. Então aí o A tem que ter supremo. Vejam, o A, esse conjunto aí não tem supremo nos racionais, nós provamos isso na videoaula anterior. Mas agora, como os reais são um corpo ordenado completo, então aí sim tem que ter supremo. Quem é o supremo? O supremo, se eu chamar ele de S, é possível mostrar que este supremo ao quadrado é igual a 2. Eu deixo isso como exercício para você tentar mostrar. Mostra lá que o supremo tem que satisfazer a igualdade S quadrado igual a 2. Ou seja, quem que é o S? O raiz de 2. Né? Então quer dizer que o supremo que nos faltava era o raiz de 2. Poxa, então na reta real, depois do zero, eu pego o conjunto dos elementos positivos cujo quadrado é menor do que 2. Nós vimos que tem o complementar disso, que é o conjunto dos positivos cujo quadrado é maior do que 2. Só que nós sentimos falta do supremo deste conjunto, alguém que está acima de todo mundo, que é menor do que qualquer outra cota superior. E nós estamos então vendo que este carinha existe nos reais, e não é qualquer coisa, é o carinha aqui que está faltando aqui. Não tem o menor que 2, maior do que 2, o que está faltando? Igual a 2. Esse carinha aqui, eu estou chamando de S, ele tem que satisfazer a igualdade S quadrado igual a 2, ou seja, ele é o raiz de 2. Portanto, o raiz de 2 é o supremo que faltava. Claro, nós vimos que o raiz de 2 não pertence aos racionais, mas os reais ele falta. Ele está. Então, entenderam o que eu quis dizer? O conjunto dos números reais é o conjunto de todos os racionais e dos supremos de todos os conjuntos limitados superiormente que ele tem. Bacana, né? Essa é uma forma muito interessante de nós vermos os números reais. Ou seja, supremos e ínfimos estão na base da definição de números reais, não tem como nós escaparmos deles. Bom, e agora que nós conhecemos os números reais, agora nós podemos avançar mais. Vamos pensar nos números reais e nas suas propriedades. Uma propriedade muito importante dos números reais, as propriedades importantes dos reais sempre são associadas com módulos, valores absolutos. Dado qualquer número real A, a gente chama de valor absoluto ou módulo de A, que você já deve conhecer,
este símbolo, né, módulo de A, o que que ele significa? Módulo de A, o valor absoluto de A, é o próprio A caso A seja maior ou igual a zero, ou é menos A caso A seja negativo. Ou seja, o módulo de A, ele é sempre um número positivo, né? Ele é sempre um número positivo, porque se ele for negativo, é exatamente o que eu faço é colocar no lugar deste número o oposto do A, ok? Então, você pode observar, inclusive, que o módulo de A, ao invés de definir desse jeito que eu fiz acima, eu posso definir, então, como o maior valor entre A e menos A. A e menos A, qual que é o positivo? Ah, é o A, então ele vale A. Ah, qual que é o positivo? É o menos A, então esse negócio vale A. Tá certo? Então, qualquer uma dessas duas definições que estão aí na tela valem como módulo de A, as duas são importantes pra gente, tá? E, de novo, ressaltando, isso é feito para quê? Você consiga sempre um número positivo. E aí, pessoal, temos algumas propriedades envolvendo valor absoluto e módulo. Vejam, módulo e valor absoluto estão muito associados com números reais. E vamos então para alguns resultados que relacionam isso e relacionam também as raízes quadradas. Lembrando que o que significa raiz quadrada de um número A significa um número x, tal que x ao quadrado é igual a A e x é positivo, tá certo? Então lembra dessa definição de número de raiz quadrada. Bom, então vamos lá. Dados quaisquer números reais A e B e o outro que eu estou chamando de delta, mas esse delta é real positivo e sem o zero. Pessoal, vai ser muito comum eu falar só assim, tá? Delta positivo. O que significa isso? Quando eu digo só isso aqui, está implícito para mim que isso é um número real. No curso todo, a partir de agora. Então a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte. Olha só, um erro muito comum quando você está ensinando matemática básica. As pessoas, e talvez você mesmo já tenha caído nessa tentação de achar que a raiz quadrada de A quadrado é A. E não é, né? Você já deve ter pensado que raiz quadrada de A quadrado não é A, é módulo de A. Porque a raiz quadrada de A quadrado não pode ser um número negativo. Se fosse A e o A fosse negativo, teria problema, né? Segunda propriedade, caso você tenha os números A e B maiores do que zero e o B maior do que A, então a raiz quadrada é preservada por essa desigualdade. A raiz de A é menor do que a raiz de B. Desigualdade triangular. A soma, o módulo da soma de dois números reais é menor ou igual à soma dos módulos de cada um. Quarta propriedade, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos. E quinta propriedade, o módulo de A menos B é menor ou igual a delta, se somente se o B está entre A menos delta e A mais delta. Bom, pessoal, eu vou rapidamente ver o que eu consigo demonstrar aqui no tempo que me falta. Estou de olho para não ultrapassar os 25 minutos dessa aula, mas eu vou demonstrar nesse tempo algumas dessas propriedades. A primeira delas é o seguinte, nós temos que mostrar que a raiz quadrada de A quadrado é módulo de A. Bom, vamos lá. A raiz quadrada de A quadrado eu vou chamar de x, não é? Isso aqui significa... Qual que é a definição de raiz quadrada? Significa que x quadrado é igual a o que está aqui dentro, A quadrado. Ora, mas isso aqui eu posso jogar para o lado de cá e fica x quadrado menos A quadrado igual a zero. Como os reais são um corpo, a gente sabe que nós podemos separar isso aqui como x menos A, x mais A igual a zero. Por quê? Produtos notáveis. Nós sabemos que os produtos notáveis valem corpos, em particular valem nos reais. E se aquilo acontece, o produto de dois números dando zero significa que um deles é zero. Isso sempre vale em qualquer corpo, então vale nos reais também. Ok? Então x menos A igual a zero ou x mais A igual a zero. O que significa que o x é igual a A ou que o x é igual a menos A. Moral da história, quem que é a raiz quadrada de A quadrado? Ou é A ou é menos A. Ou é A ou é menos A. Ou seja, é o módulo de A. Bacana, né? Na verdade, lembra, qual deles que eu vou escolher? Depende. Lembra que o x também tem que ser positivo? Isso aqui tem que ser positivo? Se esse for positivo, é esse. Se esse não for positivo, então esse é positivo. Então é um dos dois. É sempre o positivo, que é o módulo. Portanto, moral da história, x é o máximo entre os dois. X é o módulo de A. Raiz quadrada de A quadrado, na verdade, é o módulo de A. Não é bacana? Entendeu a ideia? E tem... Opa! Vamos para o 2. Dá para demonstrar mais aqui. Vamos lá, rapidinho. Vamos para o 2. Se você achou muito rápido, dá uma parada aí, dá uma respirada, tá bom? Segundo, vamos lá. Vamos demonstrar que se você tem dois números A e B, tais que
A é maior que 0 e menor do que B, então a raiz quadrada de A é menor do que a raiz de B. Você pode fazer isso da mesma ideia. Lembra? X, se eu chamar o raiz de A de x e o y de raiz de B, então isso aqui significa que o x quadrado ele é igual a A e significa que o y quadrado é igual a B, tá certo? Agora, veja que da hipótese nós temos que o 0 é menor do que o A é menor que o B, ou seja, 0 é menor do que x quadrado, que é menor do que y quadrado. Você pode, então, jogar esse carinha para cá e pensar assim. Então, quer dizer que o x quadrado menos y quadrado é menor do que o 0? Ou seja, produtos notáveis, x menos y vezes x mais y, isso daqui é menor do que 0. Bom, regra do sinal também vale para corpos, não é? Menor do que 0 significa ser negativo. Para um produto ser negativo, significa que um é positivo e o outro é negativo, ou um é negativo e o outro é positivo, não é? Não tem como acontecer outra situação. Bom, acontece, pessoal, que acontece uma dessas duas situações. Mas x e y são números positivos, as raízes são positivas. Então, como é que faz para a soma de dois números positivos ser negativo? Não acontece, então não acontece a situação. O que nos resta, então, é entender que acontece a situação de baixo, que nos diz que x menos y é negativo e x mais y é positivo. Opa, então agora praticamente nós concluímos o que nós queríamos demonstrar. Por quê? Porque aqui quando você joga para um lado só, você fica com x menor do que y e do lado de cá você fica com x maior do que menos y. Portanto, x é menor do que y e x é maior do que menos y. Qual é a conclusão aqui? Veja, o que era o x? Raiz de A. O que era o y? Raiz de B. É exatamente o que está escrito aqui. Raiz de A menor do que raiz de B. Na verdade, nós concluímos até mais, né? Nós vimos que o raiz de A é maior do que o menos raiz de B também, o que não vai fazer falta pra gente, não é? Bom, e a desigualdade triangular, professor? Eu não sei fazer desigualdade triangular. Bom, a desigualdade triangular é um outro resultado que vale bastante a pena você saber fazer, porque ele é assim, ó. Quando você fala, neste caso aí, do módulo, vai ser mais interessante que você entenda o módulo, neste caso, vamos lá, só lembrando que eu tenho que demonstrar que o módulo de A mais B é menor igual a módulo de A mais módulo de B. É melhor que você entenda esses módulos aí como sendo aquela outra definição. O módulo de A é o máximo entre A e menos A. A mesma coisa, o módulo de B é o máximo entre B e menos B. Ok? Bom, quando você faz o desenvolvimento de A mais B em módulo, vamos lá, primeira coisa. O fato disso aqui ser o máximo me leva a entender que o módulo de A ele é maior ou igual tanto ao A quanto ao menos A. E a mesma coisa aqui, me faz entender que o módulo de B ele é maior ou igual tanto ao B quanto ao menos B. Não é? Então, quando eu faço módulo de A mais módulo de B, isso aqui eu posso encarar como sendo maior ou igual tanto a A mais B quanto a menos A menos B. Sim ou não? Não é? Nós podemos encarar com qualquer uma das coisas. Ou seja, isso daqui, esse de baixo, menos A mais B. Tá vendo? Moral da história. A soma do módulo de A com o módulo de B é maior ou igual a A mais B e é maior ou igual também a menos A mais B. Ou seja, é maior ou igual ao máximo entre os dois. Se é maior ou igual aos dois, então é maior ou igual ao máximo entre os dois. Acontece que o máximo entre um número e seu oposto é o que nós exatamente denotamos como módulo de A mais B. Portanto, módulo de A mais B é menor ou igual a módulo de A mais módulo de B. Ufa, professor, que complicado, né? Que coisa avançada, coisa... respirando, né? Sim. Com a mesma ideia, você demonstra o item 4. E aí, com a ideia... seja qual for que você preferir, com as propriedades, ou mesmo com essa ideia do máximo. Acho que a ideia do máximo é uma boa ideia para você, por exemplo, pensar em demonstrar o item 5. Então, lembra que o módulo de A menos B é o máximo entre A menos B e menos isso. E aí, com isso, separando em duas partes, você chega nessa conclusão aqui, também deixa como exercício. Então, os itens 4 e 5 vale a pena tentar fazer, tá bom? Então, com isso, nós terminamos essa videoaula. Até a próxima, pessoal!